vibrando em nossa mente. Quanta luz, quando assim em prece, como a alma cresce aos olhos de Jesus. Quanta luz, pois em oração a voz do Mestre fala ao nosso coração. Quanta luz descendo sobre nós. Quanta luz, quanta luz. Quanta luz, pois em oração a voz do Mestre fala ao nosso coração. Quanta luz descendo sobre nós. Quanta luz, quanta luz. Vamos serenando nossos olhos físicos, fechando, nos conectando à espiritualidade amiga e preparando esse ambiente para nós, muito antes da gente ter pensado em começar essa aula, né? Vamos saudando o patrão da nossa casa, comandante de Ligar Irmão, saudando todas as fraternidades do espaço com a prece. Nosso Divino Mestre Salvador, fortalecei-nos e amparai-nos para que possamos lutar contra as forças do mal que tentam dominar o mundo. Veneráveis mensageiros celestes, auxiliares de Jesus, fortalecei-nos e amparai-nos para que possamos lutar contra as forças do mal que tentam dominar o mundo. Pai nosso, Criador nosso, fonte eterna de amor e luz, fortalecei-nos e amparai-nos para que possamos lutar contra as forças do mal que tentam dominar o mundo. Amparados pela prece, saudemos Ricardo e seus conselhos, a quem pedimos proteção durante a execução desses trabalhos. Saudemos Ismael, o anjo proposto por Jesus, que tem aquela responsabilidade de divulgar o Evangelho do Cristo no nosso amado Brasil. Saudemos Maria de Magdala, Paulo de Tarso e tantos outros exemplos de reforma íntima, que deixaram de lado os seus interesses para seguir e propagar o Evangelho do Cristo. Saudemos Maria, Mãe de Jesus, que nos toca com o seu manto e, de mãos dadas com Maria, chegamos à esfera crística, onde habita Jesus. E a Ti, Mestre, nós somos gratos por todos os seus ensinamentos e pelo seu Evangelho bendito. Lado a lado com Jesus, chegamos então ao Pai da vida, a quem tudo devemos, nosso passado, presente e futuro. E cheios de amor no coração, a Ti, Pai, dedicamos com todo respeito a oração que o Cristo Jesus nos ensinou. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o Teu nome, venha a nós o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, Senhor. Perdoa, Pai, as nossas dívidas, na mesma medida que aprendemos a perdoar aqueles que são nossos devedores. E não deixeis, Senhor, cair em tentação, e livra-nos do mal, principalmente de praticá-lo, pois vosso é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Graças a Deus e graças a Jesus. Amém.
Dá-nos, Pai, a luz que aclara os caminhos do porvir. És a glória deste mundo, és a paz e a esperança, és a luz que não se apaga, és o amor que não se cansa. Dá-nos força para sermos os arautos do teu amor, testemunhos verdadeiros do Evangelho Redentor, testemunhos verdadeiros do Evangelho Bom dia a todos. A prece que eu vou fazer hoje, né, ela foi retirada da coleção de preces espíritas, são vários autores. Eu achei muito pertinente em relação aos vários assuntos que a gente vai abordar hoje. Seja qual for a dificuldade, persevera no bem. Fracasso é lição. Dor é porta de acesso a esferas superiores. Quem te agride não te conhece por dentro. Os que te desprezam desconhecem tua essência. Pensa no bem e esquece o mal. Rompe as algemas que te atam ao pessimismo. Mentaliza o progresso e abraça a tarefa. O tempo tudo encaminha e a tudo corrige. Entra no clima da prece sincera, em cuja atmosfera ouvirás a voz do mais alto. Segue para frente, confiando em Deus e em ti. A felicidade do amanhã começa no pensamento que cultivares hoje. Abraça o ideal elevado, entregando-te ao bem possível. No final, a vitória será sempre do amor. Muito obrigado. Muito obrigado, Roseli. Vamos para o bem? Então, estudo do Livro dos Espíritos, aula 15, livro 4, capítulo 1, Penas e Alegrias Terrenas. Perguntas 330 e 348 da apostila do Livro dos Espíritos. Começa comigo. Bom, pessoal, eu escolhi essas imagens aqui porque ela tem tudo a ver com a pergunta 330 da apostila 921 do Livro dos Espíritos. Qual é o culpado pela infelicidade do homem? Né? Então, para ajudar, da esquerda para a direita, de cima para baixo, a tristeza, o preconceito, o egoísmo, a guerra, a injustiça daquelas pessoas que sofreram com o Holocausto, né? A inveja, né? A raiva, óbvio, né? Para quem assistiu o desenho, a preguiça e a insensibilidade. De quem é a culpa para que isso exista no mundo? Infelizmente, é o próprio homem, né? Não, invariavelmente é o homem que provoca tudo isso, que é o artífice da própria felicidade. Porém, se nós praticarmos a lei de Deus, a gente vai ter condição de, mesmo no mundo de provas e expiações, como é a Terra, de conseguir uma felicidade relativa, apesar desse mundo a gente saber que é um mundo bem grosseiro. Né? Só título de curiosidade, eu estava vendo uma reportagem ontem e estão procurando vida fora do planeta, né? A Terra tem 4,5 bilhões de anos.
Então, eles já pensam que provavelmente já deve ter existido uma civilização, pode ter existido uma civilização aqui mesmo na Terra, e que essa civilização pode ter existido e sido destruída algumas vezes, porque afinal de contas, né, nós não estamos na Terra nem há 100 mil anos como ser humano. Então, para um planeta que tem 4,5 bilhões de anos, gente, dá para acontecer muita coisa e não deixar vestígio algum. Então, a gente tem uma chance agora como seres humanos. Vamos pensar nisso. Agora, tem um outro lado, né? Graças à minha querida Georgia, tem um cara que nasceu na Espanha e veio para o Brasil e fez uma diferença muito grande, que é o Miramês. E ele tem ali, o Miramês, ele tem uma história, né, aqui no Brasil. Era uma pessoa muito querida e ele nos deixou aí uma boa interpretação no Livro dos Espíritos, que a felicidade está onde não existe a mácula, onde se desconhece o rancor, ciúme, onde não existe nenhuma lembrança de egoísmo e no dicionário da mente não se encontra a palavra orgulho. E de novo, eu já falei isso umas 2 vezes, falei de novo na quarta-feira na live, uma frase da Denise que eu não vou esquecer jamais, 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 jamais. A Denise falou na aula, sei lá, antes da aula 20, sei lá, nós somos espíritos de luz. E a única razão para que nós não vejamos a luz que cada um tem são exatamente os nossos defeitos que estão cobrindo a nossa luz. Então, na caminhada, essas pedras que a gente carrega, a gente tem que deixar pelo caminho. E quando a gente deixar a última pedra pelo caminho, nós vamos ser só luz. Né? Importante isso. Eu não consigo esquecer isso. Tá? Por isso que vira e mexe, eu falo isso de novo. Eu acho importante. Tem aqui o link para vocês, né, www.livrodosespíritos.comentado.com. Tem aí as interpretações de Miramês. E ele fecha, né? No espírito puro, a consciência é imperturbável diante de todas as emoções negativas. Ou seja, a gente é completamente... nós temos uma armadura. Não é uma armadura, né? Mas é como se fosse. Nada vai nos atingir. Oi? Blindado, nós somos blindados. Ainda bem que a gente tem esposa, né? A gente é blindado contra qualquer coisa de ruim. É isso aí. Claro, senhor. Essa mensagem aí, olha, é belíssima. Inclusive, quando eu fiz a Escola de Aprendiz do Evangelho, eu fui premiado com o livro do Miramês, que chama-se O Tesouro dos Espíritas. Eu quero ver se ainda tem esse livro, e se eu conseguir esse livro, eu vou dar para cada um de vocês na formatura de cada um. O nome do livro é O Tesouro dos Espíritas. Por acaso, essa mensagem é belíssima se a gente analisá-la de uma forma mais profunda. É isso que eu queria passar. Obrigado, senhor Daniel. Bom, a felicidade terrestre é relativa à posição de cada um. Verdade, né? Inclusive, no livro, ele cita assim, você ganha 50, passa a ganhar 10, você ainda está numa posição super favorável, porém você começa a se lamentar. Portanto, eu peguei essa fotinha aqui de uma família, né? Família padrão, né? Vovó, netinhos, bebezinhos, mas a posse do necessário é o que traz a felicidade, porque a gente vê, infelizmente, né, que vai ser um tema, inclusive, falado mais para frente, foi dito lá que o termômetro, uma palestra do Dutra, né, ele fala assim que não é a quantidade de desastres naturais que mostra se a coisa está descambando, não é isso. Você vê que uma civilização está descambando pelo número de suicídios
e pelo número de pessoas com depressão. Coincidentemente, é isso que nós estamos atravessando hoje, né? E isso está em todos os níveis, independentemente das posses materiais que a pessoa tenha. Ou seja, não é ter, é ser, né? Que vai que vai trazer a felicidade. E, infelizmente, as pessoas aprendem isso mais quando a coisa já meio que foi pro beleléu, né? Mas é isso. E para a vida moral, a consciência tranquila e fé no futuro. Eu procurei uma imagem que transmitisse isso, mas não achei. Mas a frase que eu deixo é a seguinte: você deitar a cabeça no travesseiro e conseguir dormir, né? É um bom termômetro, porque o maior juiz, não existe juiz maior na Terra do que a própria consciência. E aí a gente tem aquelas pessoas que fogem do juízo, ou se drogando, ou se embebedando. A última pergunta que me cabe: qual é a maneira de um homem justo se preservar dos males que são independentes da maneira de agir? E aí eu pensei, bom, a gente tem que seguir um modelo. Acho que quando a gente não sabe algo, a melhor coisa é seguir um modelo de sucesso. Porque, como eu brinquei com meus filhos hoje, essa semana no Evangelho do Lar, qual que é a melhor forma de você atravessar um campo minado, né? É seguindo alguém. A melhor forma de você segue alguém e de preferência você fica o último da fila, né? Jesus, que está aí do lado, já era Jesus, né? Há 4,5 bilhões de anos atrás, e o planeta Terra sequer existia ainda. Então, a gente sabe que Jesus já foi um espírito ignorante, né? Mas escolheu os caminhos que levaram a ser o que ele é hoje. Então, vamos seguir o exemplo dele. E, inclusive, no que diz respeito a ter resignação e enfrentar os males sem murmurar. Aquele Jesus da foto é esse Jesus aí agora, né? Com o olho sangrando, depois de ter tomado uma surra a noite inteira, né? E está carregando a própria cruz onde ele vai ser, onde ele vai desencarnar. Então, ele foi exemplo do início ao fim, né? Então, vamos seguir o exemplo do mestre. A gente tem que, com isso, apesar das diversidades, procurar progredir mesmo assim. E, como o próprio Kardec disse, ou escreveu, progredir sempre, né? Nascer, morrer e procurar sempre evoluir. Esse é o caminho, não tem como fugir. A gente sabe que a gente não retrograda, mas a gente pode ficar parado quanto tempo a gente quiser, entre aspas, porque se a gente decidir parar, Deus vai dar uma rasteira na gente e a gente vai ter que se mexer. E, por fim, acreditar, porque, né, orar como se dependesse de Deus e trabalhar como se dependesse de nós mesmos. Porque sempre vai haver uma consolação. Às vezes você passa na rua e vê aquele cara que está puxando aquele carrinho para levar coisas para o ferro velho e ele está sorrindo, né? Então, sempre existe uma consolação, sempre existe uma esperança. Nós, como estamos numa situação um pouco melhor, a gente tem que ser luz e procurar dar esperança para aqueles que não têm tanta, né? E eu acho que essa fotinha aí da planta nascendo no deserto representa bem isso mesmo. Esperança, porque isso aqui é só uma escola. E aí a gente vai passar de ano, mais cedo ou mais tarde. Então, era essa a minha apresentação. Eu passo a palavra para a Gabi. Bom, pessoal, vocês me ouvem bem? Legal. Bom, eu vou falar um pouquinho das questões 333 até 336, que falam da questão da felicidade e infelicidade relativa.
E, Carlos, até me emocionei agora que você falou do rapaz levando o carrinho. Esses dias eu vi exatamente essa cena aqui na rua. E o rapaz empurrava o carrinho com tanta felicidade no rosto. Ele cumprimentou o pessoal aqui na rua. E a gente realmente não consegue enxergar isso, né? O que é a real felicidade, né? E por muitas vezes, quantos não enxergam a felicidade como, por exemplo, alguma fortuna? Mas assim, o que é fortuna, né? Eu procurei no dicionário e a definição de fortuna no dicionário veio como? Por gentileza, Carlos, pode clicar. Segundo uma crença dos povos antigos, né? Era uma deusa na mitologia grega que presidia os acontecimentos cotidianos da humanidade, que relacionava o bem e ao mal. Por extenso, é uma força que supostamente teria o poder de influir no sucesso ou no fracasso do ser humano e determinar o destino das pessoas, das coisas a elas relacionadas. Acaso, acepção, boa sorte, felicidade, ventura, ou má sorte, infelicidade e infortúnio. Conjunto de bens e capital de valor considerável que pertençam a alguém, a uma família ou a uma empresa. Grande soma de dinheiro. Então, dentre a observação de fortuna, que eu pude observar na definição do dicionário, de quase todas aqui, a gente consegue observar que fortuna, ela tem duas formas de serem vistas, né? Então, como algo bom ou como algo ruim. Como algo de soma, né, de valor, de dinheiro, e como algo que você possui um poder sobre alguma coisa. Eu entendi, né, na forma como veio a pergunta, né, então, porque Deus favorece com fortuna quem não merece? Essa é a pergunta 333 da apostila, né? E a resposta vem a seguir, se você puder clicar, Carlos. Na verdade, o que a gente vê, né, que quem tem fortuna é alguém, nossa, muito merecedor e como assim, aquela pessoa fosse algo supremo, né? E, na verdade, é um favor que a gente vê aos olhos daqueles que não veem senão como um presente, né? Mas, na verdade, a verdade mesmo é a próxima resposta, se o Carlos puder apertar para mim. A fortuna, quando a gente fala de montante de dinheiro, é uma das provas mais perigosas, é mais perigoso do que até a miséria. Então, baseado no que eu observei no dicionário, né, a gente tem formas de enxergar a fortuna como algo diferente. E eu acho que hoje, nós que já passamos pela escola, estamos cada vez buscando mais estudos sobre isso, a gente consegue enxergar a fortuna dessas duas formas. Mas muito se vê ainda a fortuna como dinheiro. E vendo fortuna como dinheiro, a gente consegue enxergar que é algo que a pessoa, é uma prova muito grande para quem passa. Porque, normalmente, essa pessoa, ela tem de passar dessa forma, auxiliando cada vez mais o próximo com o que ela pode. E, por vezes, não só quem tem muita fortuna, até nós mesmos, acabamos ajudando as pessoas com o supérfluo para a gente. E não é essa a ideia. A ideia, no fundo, é que a gente possa ajudar com o que realmente a gente tem. A parábola da viúva, né, que deu tudo o que ela tinha, não era o supérfluo, era o que ela tinha. Então, que a gente possa enxergar, né, que não é Deus que favorece alguém com a fortuna, não. Aquilo é a prova que a pessoa precisa passar para mostrar quem ela realmente é, quem ela moralmente é, possuindo todos esses bens, né? Isso tá... Pode clicar mais uma vez, Carlos, por favor. Está na pergunta 333 da apostila 925 do Livro dos Espíritos. Pode ir para o próximo slide, por favor. Agora, a pergunta 334 é para completar a frase, né? Mas a pergunta, né, que vem para completar essa frase é: a civilização, quando ela cria novas necessidades, não é ela mesma uma fonte das novas aflições que o mundo pode ter? E a resposta, pode clicar, Carlos, elas vêm aos pouquinhos. Se você quiser clicar para todas já entrar. Invejais os gostos daqueles que vos parecem felizes do mundo. Mas o que lhe está reservado? Então, assim, a gente precisa também tomar muito cuidado, porque a grama do vizinho sempre é mais verde, né? Mas a gente precisa olhar com mais carinho para o que a gente passa,
por tudo que a gente passa nesse mundo, por toda a felicidade que a gente tem. E quando a gente olha para o próximo, para a felicidade do próximo, a gente quer sempre viver aquilo invejando de forma, né? O que o outro vive, né? Mas a gente não sabe o que está reservado para ele no dia de amanhã. Então a gente sempre tem que manter os olhos para nós mesmos, né? Se não gozam senão para eles, são egoístas e vira o reverso. Então, antes de ficar, né, nessa questão de sempre invejar, a gente precisa lastimar, porque por vezes Deus permite que o mal prospere, mas a felicidade não é para invejar. Mas a sua felicidade, né, do mal prosperando, não é para se invejar, porque serão pagas com lágrimas amargas. Então, quantas e quantas vezes a gente não vê aquelas pessoas, aquela vida de Instagram, que é aquela coisa linda, todo mundo feliz, ninguém tem problemas, ninguém tem nada. A vida segue assim, uma felicidade plena. A gente consegue, assim, ficar abismado como tudo é lindo, maravilhoso. E, na verdade, não é. Todos temos provas, todos temos dificuldades. Então, assim, não vamos invejar essa vida que é unicamente exposta, né? Lembrando que todos temos dificuldades. Então, assim, lembra que também sempre tem aquela coisa de a gente passar por provas, né? Da gente olhar aquela coisa e desejar aquilo. Mas aquilo talvez seja um exemplo que Deus esteja mostrando, né? É o mal prosperando. Então, assim, vamos olhar com cuidado, vamos tentar entender qual é a nossa situação e sermos gratos e felizes pelo que nós passamos e pelo que temos, né? Então, se o justo é infeliz, não dizendo que somos todos justos, né? Porque todos temos falhas, erros, mas nessa última parte se o justo é infeliz, é uma prova que lhe será tida em conta, se a suportar com coragem. Então, mesmo nas dificuldades, mesmo nos momentos em que a gente se vê para baixo, se vê caído, sempre vamos ter, nesses momentos, lembrar o quanto Deus é conosco, o quanto a gente pode respirar, ter a oportunidade de buscar novas oportunidades, de conseguir resolver os nossos problemas e entender que aquilo faz parte do nosso processo evolutivo. E respirando e conseguindo interpretar e resolver da melhor forma, conseguiremos assim, para nosso bem e nossa moral, alcançarmos novos patamares, como espíritos, né? E mais uma vez, Carlos, por favor, se você puder clicar, lembramos sempre das palavras de Jesus. Felizes aqueles que sofrem, porque esses serão consolados. Então, lembrem sempre que mesmo naquele momento de dor, de sofrimento, Jesus sempre vai estar ali para nos consolar. Ele sempre vai estar ao nosso lado, mostrando que aquilo às vezes era necessário para o nosso aprendizado, tá? Então, não se sintam menos por compararmos nossas vidas às outras pessoas, e não, tudo que passamos é para o nosso bem e para o nosso aprendizado. Tá? Mais uma, Carlos, por favor. Essa é a pergunta 334. Bom, a pergunta 335 era para a gente responder com sim ou não na apostila. Então, as respostas sim são as respostas a seguir. Então, o homem, ele é verdadeiramente feliz quando ele tem saúde e o que lhe é necessário à vida. Então, bom, graças a Deus todos estamos aqui com saúde, nem tão saúde quanto a gente gostaria, né? Mas estamos todos bem. E isso é o mais importante, é o que devemos agradecer todos os dias. E o que é necessário à vida? Mas o que é necessário? Para mim, não é necessário para vocês. E o que é necessário para vocês não é necessário para uma outra pessoa. Então, assim, a gente sempre precisa entender o que é a nossa necessidade e que isso nos faz feliz. Mas a gente precisa também pôr a mão na consciência que o que é necessário não é o supérfluo. O supérfluo passa. Então, hoje, assim, o que eu vejo como necessário para todas as pessoas, né? É ter uma família do lado, é ter alguém com quem a gente possa contar, é ter os momentos de aprendizado, né? Que nem hoje a gente está aqui num domingo, 10h30 da manhã, tirando um pouquinho do nosso tempo para aprender um pouquinho mais, o nosso espírito aprender um pouquinho mais para a nossa jornada. Então, que saibamos olhar realmente o que é necessário, né? Não aquela gana por ser feliz, postar aquela foto no Instagram, por ter mais dinheiro e tudo mais. Dinheiro é bom, é necessário para a nossa vida, mas que a gente saiba ter
de modo consciente, né? Outra questão também que a resposta é sim, são os pais que, por orgulho e avareza, fazem seus filhos saírem do caminho traçado pela natureza. Eu, hoje, sendo mãe, né, acredito que a gente tem esse pensamento, né, de querer sempre que o filho vá para um melhor caminho, que ele faça as melhores escolhas, que às vezes é a nossa escolha, né, não é a dele. E eu consegui ver até nisso algo que eu preciso aprender. A gente precisa lembrar, como espíritas, a gente sabe que todos nós aqui somos espíritos reencarnantes, né? Então, logo os nossos filhos, no passado, poderiam ter sido os nossos pais, ou nossos amigos, nossos primos, enfim, poderia ser qualquer pessoa. Então, como espíritos, a gente precisa lembrar que são espíritos amigos, espíritos afins, ou que a gente precisa ter algo, né, de comum acordo para se tratar, né, nessa reencarnação, mas que a gente possa olhar com eles como amigos em que a gente possa auxiliar. A palavra é auxílio. Então, a gente tem que auxiliar os nossos filhos, né? Não destinar a eles o caminho que a gente acha que é melhor, que é isso que vai dar futuro. Não. A gente precisa ouvir com o coração, entender o que eles querem, para a gente, assim, olhar com carinho, tentar mostrar a melhor forma que eles podem seguir, mas sempre com respeito, não impondo o que a gente, como pais, quer. Eu vivi muito isso com os meus pais, assim, graças a Deus, foi algo que eles sempre falaram, vocês escolhem a vida de vocês, eu tô aqui porque vocês pedirem ajuda, né? Mas muitas vezes não é assim que acontece. Então, que a gente saiba identificar isso, né? Olhando para os nossos filhos com mais carinho e respeitando eles como pessoa, como espírito e como jornada de vida de aprendizado. Uma outra questão é, numa sociedade organizada, segundo a lei de Cristo, ninguém deve passar fome. E é verdade, se a gente olhar mesmo, não estou dizendo que todos os dias ninguém passa fome, não. A gente sabe do cotidiano de muitas pessoas, a gente sabe que no Brasil é um dos países que também sofre muito com a fome ainda, mas quem aqui não conhece alguém que está passando necessidade e ajuda? A gente sabe que, assim, a pessoa pode não ter a comida na mesa todos os dias, mas sempre tem alguém que pode ajudar de alguma forma, com uma palavra amiga, ou se a pessoa não pode ajudar financeiramente ou materialmente, ela vai buscar ajuda com alguém. Então, assim, a gente sabe que Deus sempre acha os caminhos para que aquela pessoa tenha o que comer. Né? Deus sabe agir da forma certa para auxiliar não Voltei. Desculpem, a minha internet que é bem ruim, pessoal. E a última questão, então, pode-se sempre ser útil na medida das possibilidades. Eu voltei para vocês? Acho que eu caí de novo. Sim. Oi, voltou? Tá. Voltou sim. Ah, legal. Então, pode-se sempre ser útil na medida das possibilidades? Sim. Como? Numa palavra amiga, ligando para um amigo. Quantos de nós aqui não fizemos videochamada com amigos, com familiares? E mais nesse momento difícil que a gente está passando, né? Quantas pessoas internadas pelo Covid? Por que a gente não ser esse conforto para as famílias que estão aqui esperando, né? As pessoas que estão internadas, né? Dando esse apoio, vibrando amor. Então, essas possibilidades estão incumbidas em cada um de uma forma diferente. Então, que a gente possa enxergar elas, né? Que a gente possa entender o quão útil nós seremos se auxiliarmos, assim, os nossos irmãos de qualquer forma. E auxiliarmos até nós mesmos, né? Olhando com mais carinho, né? Para a gente mesmo. E as perguntas que tinham como resposta não, são as próximas duas, que são: quando o homem praticar a lei de Deus, será uma desordem social. Isso é muito pelo contrário, né? Se a gente acredita hoje que a humanidade segue em regras de questões políticas e todas as questões de civilização e tudo mais, de sociedade, né? Baseado no que vem, né? Dos espíritos, né? Do que a gente vê
toda essa questão é trazida, né? Bom, deixa eu tentar, eu tô já bagunçando um pouquinho, vamos lá, deixa eu tentar reformular. Então, hoje o que a gente tem aqui como política, como seguir as ordens, né, de sociedade, é algo que é exemplo das colônias, né, de como se é feito nos ministérios e tudo mais. Então, assim, na verdade, eu acho que o problema da desordem social aqui é que somos humanos, né, e não sabemos seguir as regras, né, porque existe toda uma ordem para se seguir as coisas. E não tem como pensar que se seguirmos as leis de Deus, isso vai causar uma desordem, porque a lei de Deus é clara para todos. É a lei do amor. Então, como é que algo que nós vamos amar o nosso próximo, como é que isso traria, de alguma forma, uma desordem, né? Uma bagunça para a sociedade? Muito pelo contrário, eu acho que seria tão leve, tão mais fácil levar isso, né, para frente, assim, como sociedade. Eu acho que a gente poderia evoluir, assim, de frações de segundo, o mundo ser muito melhor. Mas é aquilo, somos espíritos, somos errantes e precisamos aprender e por isso estamos aqui, né? Então, vamos considerar isso hoje, vamos assumir o nosso erro e tentar consertá-lo aprendendo, né? Ali, na dor, no amor, mas a gente aprende, devagarinho, com paciência de formiga, mas a gente aprende. E o homem mais rico é aquele que tem mais necessidades. Não, o homem mais rico, exatamente a questão no começo que eu falei, é questão de interpretação, o que é fortuna, né? Então, mais rico em quê? Né? Então, vamos olhar assim, o homem mais rico é aquele que tem mais necessidades? Não. O homem mais rico é aquele que consegue, quando se diz rico em bens materiais, auxiliar o outro. Esse, sim, é o mais feliz, é o mais rico em poder. O homem mais rico é aquele que tem sábias palavras, que sabe auxiliar o seu amigo, o seu irmão, alguém no hospital. O homem mais rico é aquele que possui conhecimento, né, de inteligência, e pode ser, por exemplo, um médico auxiliando hoje alguém num hospital. Então, o mais rico não vejo como alguém que tenha necessidades, mas o mais rico é aquele que possui atributo suficiente para olhar para o seu próximo e auxiliar na sua jornada de alguma forma. Tá? E o último slide, se eu não me engano... essa pergunta 335. E esse último slide... Pode ir, Carlos, desculpa. Por que as classes sofredoras são mais numerosas que as classes felizes? E aí são 3 partezinhas que a gente vai responder. Então, a primeira é: nenhuma é perfeitamente feliz. Ninguém é perfeitamente 100% feliz, né? E o que se crê a felicidade? Desculpa. E o que se crê a felicidade esconde frequentemente pungentes pesares. Então, o sofrimento está por toda parte. Então, acho que ficou bem claro, né? Todos temos sofrimentos, cada um com o seu. Não é mensurável. O meu sofrimento não é mais do que alguém, ou o de alguém não é melhor ou maior do que o meu. Cada um tem o seu conforme sua necessidade. Mas não somos todos felizes 100% do tempo, como eu disse, aquela vida de Instagram, né? Não existe isso. Existe a realidade. E a nossa realidade é enfrentar diariamente os nossos sofrimentos, nossas batalhas e construir, talvez em cima disso, a nossa felicidade. Poxa, consegui passar por cima disso. O quão eu aprendi, o quão isso me fez melhor, né? E ser feliz com isso. Aprender a ter esse tipo de felicidade, né? Entretanto, as classes que chamais de sofredoras são mais numerosas porque a Terra ainda é um lugar de expiação e de provas. Estamos mudando, acredito nisso, acredito mesmo olhando assim ainda, eu sou uma pessoa muito toma lá da cá e tenho uma grande dificuldade às vezes em acreditar que a gente ainda vê muita coisa ruim. Muitas pessoas sofrendo, assim, não o mesmo sofrimento, mas a gente espera. Eu acho que esperança é a palavra-chave para que o mundo mude e a gente consiga realmente chegar nesse mundo de regeneração que a gente tanto precisa. E a última parte, quando o homem tiver feito nela a morada do bem e dos bons espíritos, não será mais infeliz, e será um paraíso terrestre.
é o que todos esperamos, né? Mas, como eu até mencionei, todos somos espíritos que ainda estamos passando por provas, né? Ainda precisamos aprender bastante. Então, para a gente fazer a morada do bem, a gente precisa aprender um pouquinho mais, né? Todos nós, respirando, aprendendo, crescendo, moralmente e intelectualmente também, porque faz diferença, né? Os dois precisam caminhar juntos. E acho que da minha parte é isso. Falei demais. Não era para falar tanto assim, mas obrigada a todos. Bom, eu vou falar, né, de algumas questões, e a primeira questão, ela era para falar se era verdadeiro ou falso as alternativas, então eu vou trabalhar cada alternativa porque ela diz respeito a uma questão do Livro dos Espíritos, tá? Então, vamos lá, era completar, né, com verdadeiro ou falso. Então, o primeiro, o bem que houvermos feito não deve ser a nossa recompensa, né? Então, assim, na verdade, o que nós aprendemos, né, que o bem que fazemos é a nossa recompensa, né? E só que a gente também tem que saber o seguinte, né, o mundo, e nós também vivenciamos, né, ingratidão, decepções, né? Isso tudo faz parte da nossa aprendizagem, né? Muitas vezes a gente se vitimiza, achando que é só com a gente, achando que fulano foi ingrato, mas só que tudo isso, né, faz parte da nossa vivência, nós precisamos dessas experiências, inclusive, para melhorarmos, né, enquanto seres. A gente também tem que aprender a lidar com esses sentimentos, né? Então, como que a gente lida muitas vezes com a ingratidão? Tem pessoas que ficam paradas, né? Então, elas não conseguem dar uma resposta positiva a esses sentimentos. E a gente precisa aprender a dar uma resposta positiva a esses sentimentos, né? E como que a gente pode fazer isso? É através da caridade, né? Do amor. Então, eu acredito, assim, que todos nós, né? Nós temos dificuldade de lidar com a ingratidão, né? E a gente tem um exemplo, né, na história da humanidade, né, a gente tem vários exemplos, mas o maior de todos, que é o nosso maior ideal aqui, que foi Jesus, ele foi o grande benfeitor da humanidade, embora tenha sido humilhado, né, sofreu muitas injúrias, ingratidão, mas ele nos mostrou, né, através dos seus atos, dos seus ensinamentos, que o amor e a caridade, ele transforma, ele regenera. Nós precisamos lembrar que nós estamos aqui em aprendizagem, então tudo se transforma, inclusive os nossos sentimentos, né, e a gente precisa aprender a transmutar isso, né, transmutar, né, significa a gente passar por um processo, né, de mudança, de transformação. Às vezes esse processo ele é carregado de dor e ele também tem que ser carregado de compreensão, porque se a gente não compreender, a gente vai ficar parado, né? Então a gente tem que compreender, mudar e agir, né? Então, para que a gente consiga, né, superar, né, e para que o bem que a gente faz, ele seja a nossa recompensa nesse mundo, a gente precisa aprender a mudar, né? A todo momento a gente é cutucado, né? Eu não sei se na vida de vocês, mas eu me sinto assim, né? Muitas vezes espetado. Por quê? Porque a gente precisa mudar, né? Nós estamos cheios de comportamentos e atitudes, né, que não condiz aí com a palavra, né? Então, a gente precisa, né, estar atento e transformando, né, ação, reação, e essa transformação, ela se faz urgente, tá? Pode passar, Carlos. Aí, o outro item, né, que ele também é colocado aí, eu coloquei como falso, né, ele vai falar sobre as uniões antipáticas, tá? E que é interessante, né, esse nome antipatia, né, ele traz para a gente uma sensação de repulsa, né? Então, vamos lá. Numa grande afeição, quem ama é o corpo, mesmo que ela seja durável, né? A questão 939 lá do Livro dos Espíritos, né? Então, assim, a resposta correta seria, né? É o espírito que ama e não o corpo. Quando a gente pensa, né, em união,
do corpo, né, a gente pensa nas questões materiais, né, a questão carnal. Né? Então, quando a gente tem um relacionamento muito focado, né, nesse materialismo, né, nessas ilusões terrenas, né, esse relacionamento, dentro de qualquer dificuldade, ele deixa de existir. Né? Por quê? Porque a alma, né, o corpo, o espírito, né, ele não estava casado, né, dentro dessa união. Então, a afeição do corpo, ela é perecível, né, ela se desfaz, tá? Então, a afeição da alma, quando ela é pura, né, e simpática, ela dura a vida toda, né? E quando a gente pensa, né, em união, a gente só pensa nessas duas questões, mas existem aqueles relacionamentos que são os relacionamentos que eles são antipáticos a nós, né? Muitas vezes você nem conhece a pessoa, mas você já começa, nossa, né, fulano assim, né, a pessoa nem abriu a boca direito, o outro já está negando, né, o que o outro está fazendo. Mas, assim, é importante a gente saber que tem relacionamentos que começam dessa forma, só que as pessoas, elas enxergam que elas também podem mudar, e esses relacionamentos, eles podem ser duradouros, né? E por que podem ser duradouros? Porque as pessoas, elas percebem que uma transforma a outra, né? Então, isso é muito rico, né? E essa transformação, ela vai se transformando em afinidades, em afeições do espírito, e as pessoas conseguem conviver muito bem, né? E uma coisa que a gente também tem que aprender, né? Num relacionamento, existem sentimentos negativos e positivos, e a gente tem que aprender a pesar, né? O positivo, ele tem que se sobrepor ao negativo, né? Porque senão, haja relacionamentos, né, ou haja pessoas para nos tolerar e nos suportar, né, porque se a gente só se apega àquilo que é negativo, a gente não consegue caminhar, né, então a gente urgentemente, né, se apegar aos sentimentos positivos, né, todo mundo tem algo de bom. Eu costumo pensar o seguinte, né, quando as pessoas vêm contar, está acontecendo isso, tá, mas o que mostrou de bom em tudo isso, né, o que está acontecendo no mundo hoje, né, a gente está sendo bombardeado por tantas questões negativas, mas tem coisas boas acontecendo, tem pessoas descobrindo coisas boas, e isso tudo não é divulgado, né, então isso também nos coloca numa condição, né, de paralisia, isso é ruim, então a gente sempre tem que ter a autonomia e tá na frente de tudo isso, né? A gente tem que estar buscando constantemente respostas e dar respostas também, né? Então, vamos lá, pode mudar, Carlos. Aí, um outro item dessa mesma questão, né, era para completar com verdadeiro ou falso, aí falava sobre as uniões antipáticas também, né? A falta de simpatia entre pessoas destinadas a conviver é uma dura expiação. Muitas vezes é uma experiência amarga, né? Mas ela também traz aprendizagem. Agora, uma coisa importante, né? Que eu achei interessante no interior dessas questões, né? Quem que cria a lei humana? São os próprios homens, né? Então, quem impõe muitas vezes esses sofrimentos são as próprias leis humanas. Então, Deus não quer constranger ninguém. Então, se ele não quer constranger ninguém, quem é que acaba criando todos esses sofrimentos, né? É a própria lei humana. Né? Viver junto, viver não só entre um marido e esposa, mas entre seus familiares, né? É tarefa difícil, por quê? Porque cada um está num nível, né? Cada um está num momento de aprendizado. Então, vejam, essas provas e expiações muitas vezes não nos deixam enxergar o que o outro também está vivendo, né? A empatia, a gente também conseguir se colocar no lugar do outro. A gente se livrar um pouco desse egoísmo, né? A gente tem que sair um pouco dessa primeira pessoa, né? Eu, né? Não é muito por aí, não. A gente precisa pensar em nós, né? Pensar no coletivo, né? A gente só vai conseguir, né, sair de toda essa desigualdade, de todos esses problemas, esses sofrimentos, né, quando a gente também ter um olhar para o coletivo e não só para o indivíduo, né. E também uma outra situação que eu achei interessante, que muitas vezes a gente acaba, né, se solidarizando com a vítima, né,
não em relação a tudo que acontece, mas muitas vezes um relacionamento, né, a pessoa só se vitimiza, e nas questões, nessa questão, né, é muito interessante, porque é colocado que esse que é vítima, ele também tem que buscar uma resposta, né, ele também não pode ficar parado na condição de vítima, ele tem que transformar aquilo, porque aquilo também é um aprendizado para ele. Se ele está colocado naquela situação, né, nada que foi colocado para ele, ele não vai suportar, né? Então, a frase, né, é a seguinte: nunca vem aos nossos ombros fardos que não suportamos, né? Então, isso também a gente tem que aprender, né? Muitas vezes a gente reclama, mas espera lá, né? Então, vamos aprender a dar uma resposta a tudo isso, né? E é duro, tudo é difícil, porque a gente tem um período de compreensão, a gente tem um período de como sair de toda essa situação, né? Mas, enfim, né, a nossa reforma moral, né, a nossa reforma íntima, ela tem que ser constante, né? Não dá para ser momentânea, né? Eu vou para minha caderneta, ela só está ali naquele momento, né? Não, ela é diária, né? É um vigiar constante. Pode mudar, Carlos. Então tá, vamos lá. Agora é um outro tema, né? O medo da morte. O homem moral tem desde este mundo prazeres desconhecidos ao homem material. É uma questão 941 do Livro dos Espíritos, isso é verdade, né? Quando que nasce esse temor da morte, né? Então, vejam, quem cria tudo isso, né? Então, assim, se a gente for buscar nas religiões antigas, né, a questão do céu e do inferno é muito antiga. E só que esses valores, né, no passar aí dos séculos, eles vêm perdendo, né, esse caráter, né? Hoje, dentro do kardecismo, por exemplo, a gente chama de regiões umbralinas, né? E essas regiões umbralinas, elas não são eternas, elas são momentâneas, é um momento de aprendizagem também. Então, a doutrina espírita, ela traz o conceito, né, de que ninguém morre, e que a vida continua, é uma passagem, tá? Então, e também uma outra coisa interessante que eu achei, né, que é um conceito novo, né, porque a morte, ela cede lugar à vida. Então, olha a contrariedade, né, de tudo que a gente aprendeu aí dentro, né, da doutrina, vamos dizer assim, católica, né, apostólica romana. Então, e tudo é transformação, né? Então, a gente está aí nesse processo, nesse mundo terreno ou não, as aprendizagens, elas continuam, tá? E uma frase, assim, que eu achei muito importante, né, que Cristo, ele é o próprio vencedor da morte, né? Então, ele que nos traz, né, esse valor aí, esse paradigma aí para que a gente possa segui-lo. Tá? Pode mudar, Carlos. Aí eu vou voltar a um tema que a Gabi já retratou, né, mas com outro foco, felicidade e infelicidade relativas, né? Porque no mundo os maus superam os bons em influência, né? Então a gente sempre pensa assim, fulano é tão bonzinho, né? Então, olha o que os espíritos colocam, né, que os bons geralmente são fracos e tímidos em sua contrapartida aos maus. Os maus são audaciosos. Então, sabe o que ele pede para que a gente faça? Ele diz que os bons precisam reagir, né? Precisam se educar, né? Eles precisam educar o próximo, né? E tudo isso, gente, Jesus também põe à nossa disposição, porque existem as falanges espirituais, né, que elas estão aí no mundo nos influenciando também, né? Então, a gente tem que fazer valer essa palavra, né? A gente tem que fazer valer esses ensinamentos, tá? Do Cristo, né? E Jesus, quando ele falava dos homens maus, olha como ele falava, né? Esses homens não são maus, mas ignoram a verdade que liberta. Então, assim, é uma frase bastante impactante,
né? Porque ele não divide o mundo entre bons e maus. Somos seres, né? E seres em evolução. Então, aquilo que para a gente impacta como mal, né? Jesus, ele coloca, né? Como pessoas que ignoram a verdade, ou seja, elas não querem enxergar aonde temos que chegar, né? Então, para que a gente consiga melhorar, nós também, né, muitas pessoas, né, que a gente se acha bonzinho, né, que a gente se acha na plenitude, né, das aprendizagens, né, a gente precisa viver os preceitos de Jesus, né, a gente precisa se reconhecer também, né, e dentro desses valores cristãos. E nessa questão também fala que o nosso mundo, o planeta Terra, ele também precisa passar para um outro grau de elevação. Então, nós também estamos sendo chamados a essas transformações. Tá? Então, assim, não adianta também a gente só ficar de plateia, nós temos que ser os atores. Tá? Pode mudar, tá? Por favor. Ainda dentro da felicidade e infelicidade relativas, né? Com a inveja e os ciúmes, não há calma nem repouso possível para aquele que está atacado desse mal, né? Então, a infelicidade, né, ela surge a partir do quê? Né? A partir daqueles valores que a gente estabelece para viver aqui na Terra. Então, que peso que a gente dá às coisas terrenas, né? Então, muitas vezes o peso que a gente dá só satisfaz o orgulho e o supérfluo, tá? Quando que a felicidade, ela vai ser plena, né? Quando a gente deixar as paixões, o orgulho, a inveja, os ciúmes, né? Todos esses sentimentos aí que nos colocam na condição de egoístas mesmo, né? A gente só pensa em si mesmo, né? E a gente consegue transformar isso como, gente? Através da reforma íntima, né? Não tem outro caminho. Os sofrimentos que a gente vive, né, materiais ou morais, conforme a gente vai se reconhecendo, a gente vai aprendendo a lidar com as coisas, essa infelicidade, ela também vai sendo transformada. Nem tudo que as pessoas enxergam como infelicidade, a gente também passa a enxergar como infelicidade, sim como aprendizado, como um grau que você superou, né? Porque a gente consegue enxergar além do concreto que se apresenta para nós, né? Então, nós vivemos um mundo muito material, muito concreto, mas a gente precisa aprender que além dessa concretude, existe uma certeza de futuro, tá? Então, a gente precisa combater os nossos sentimentos inferiores e é através da reforma íntima, ok? E deixa eu ver aqui, a questão 340 também está nesse slide, né? O homem analisa sua infelicidade e por isso é por ela mais afetado, mas pode encontrar meios de consolação. E aonde é que está essa consolação, né? Quando a gente vive em sociedade, né, onde que a gente se consola? É no sentimento cristão, gente. Né? A nossa esperança de um futuro melhor é nessa aprendizagem cristã, e o Espiritismo, ele encontra a certeza desse futuro, né? E esse futuro é da felicidade. Aí eu encerro a minha participação aqui, tá? Muito obrigada. Bom dia, gente. Vocês estão me ouvindo? Quando a gente fala na questão, né, quando a gente lida com a perda de pessoas amadas, né, hoje o Espiritismo, ele vem para consolar muito a gente, né, porque a gente não tem a noção, né, a pessoa teve que falecer, partiu, né, e acabou por aí, né, a gente fica aqui com sofrimento, mas quando a gente começa a estudar a doutrina espírita, quando a gente começa a se aprofundar, a gente vê que não é isso que a gente acha, a gente pensa de outra forma, né? Por que as perdas, né, das pessoas queridas, elas causam grande desgosto na gente, né? Por que a gente perde a vontade de viver? Por que nós ficamos tristes, né? Porque nós temos um amor, né? Um amor que se torna até um egoísmo, né? Porque nós somos espíritos eternos, então ocupando corpos físicos de acordo com as nossas necessidades evolutivas. Então nós estamos encarnados aqui hoje para evoluir.
né? Nós fizemos lá na espiritualidade, quando a gente foi reencarnar aqui, que nós tínhamos que passar por provas e expiações para o nosso aprimoramento moral. E a Terra, ela pode ser para nós tanto uma escola, um hospital ou até um cárcere, mas não é o nosso lar. Então, a nossa vida aqui, a nossa presença aqui no planeta Terra é passageira, né? Nesse mundo de provas e expiações é passageira, né? Porque aqui não é o nosso lar. Onde é o nosso lar? Ao lado do Cristo, ao lado do Pai, né? Então, estamos aqui cumprindo uma etapa necessária ao nosso aprimoramento espiritual, que é a finalidade maior do nosso corpo físico, né? Fim dessa etapa, retornamos ao nosso lar verdadeiro, né? O mundo dos espíritos, ao lado do Pai. Então, quando estamos reencarnados aqui no planeta Terra, nós precisamos passar por provas e expiações para a nossa evolução, tanto espiritual, né? E também lidarmos com os nossos sentimentos. Aqui eu coloquei uma imagem do filme A Vida Continua, tá? Em que eles não estão mais no orbe terrestre, mas sim em outros mundos, né? Com o mundo dos espíritos, né? Onde eles já estão entendendo o propósito, né? Que a vida continua. Pode passar, Carlos. E como as dores inconsoláveis dos encarnados afetam os espíritos que partiram. Quando a gente passa por essa experiência, a gente se sente com muita culpa, a gente se sente com muita dor, e a gente não vê que nós estamos sendo egoístas. E a gente aprende muito isso nesses momentos mesmo, nessa prova, que a gente acha que a gente não vai conseguir superar, que a gente vai ter depressão, que a gente vai ficar, que a nossa vida acabou. Mas a gente aprende que é aí que é o amor. É aí que é o ensinamento de Jesus que ele nos deixou, o amor ao próximo. Porque a gente não quer que as pessoas que nós amamos sofram aqui, né? Porque elas reencarnaram com um propósito, né? Um período para ficar aqui ao nosso lado. E Jesus sabe de todas as coisas. Então, com essas pessoas que estavam do nosso lado, elas trouxeram ensinamentos, como a paciência, como a sabedoria, né? Ser uma pessoa mais positiva, deixar a negatividade de lado, né? Se tornar pessoas mais fortes. E aí que a gente desenvolve o amor. Quando a pessoa parte, né? Quando ela desencarna, e aí que está esse amor se torna egoísmo, porque a gente não quer que a pessoa que está todo dia com a gente se vá, porque a gente está acostumado com a presença, a gente quer abraçar, então a gente não está nem aí se a pessoa está com uma dor, está sofrendo, a gente acaba se tornando egoístas, né? E aí que vem a prova. Qual é a prova? O amor é maior que o egoísmo, né? Kardec, ele conta uma situação de duas pessoas que estão encarceradas, né? Duas pessoas que se conhecem. E um está sofrendo por uma doença, está com dor, e chega um momento, né, de ele desencarnar, né? E a pessoa que está do lado dele, ele fica triste. Nossa, ele vai primeiro, eu ainda vou ficar aqui penando, né? E não é assim, né? A gente não pode querer que uma pessoa fique aqui por dor, por sofrimento, né? Só pelos nossos prazeres, né? Então, a gente tem que deixar a pessoa desencarnar, porque ela já cumpriu o seu planejamento aqui, né? E aí que a gente aprende a transformar o egoísmo no amor. E por que nós não podemos ficar lamentando, né? Nós somos pessoas que temos sentimentos, né? Nós não somos felizes todos os dias, né? A gente passa por essas tristezas, esses sentimentos, né? E por que nós não podemos ficar toda hora aos prantos, né? Porque o espírito, ele é sensível à lembrança e o lamento daqueles que amou. Mas uma dor incessante e irracional o afeta dolorosamente, porque vê na dor a falta da fé no futuro e confiança em Deus. Então, nós temos sim que ter saudades daquelas pessoas que estavam todos os dias com a gente. Mas a gente tem que pensar com um lado muito bom, né? Que eles estão bem, que eles estão felizes, que eles estão curados de alguma dor, né? Porque se eles estivessem aqui, eles iam ainda estar sofrendo. E a gente sabia que eles estariam sofrendo. E por amor a eles,
a gente sabia que eles teriam que partir, que é o melhor para eles. Então, a gente aprende aqui que precisamos ter fé no futuro e confiança em Deus, porque nenhuma folha cai da árvore sem o mandamento de Deus, sem a vontade de Deus, né? Quem somos nós para questionarmos os planos de Deus? Mas como a gente tem a fé no futuro e a confiança em Deus, a gente aprende que tudo tem um porquê e que a vida continua, né? Essa imagem aqui representa, né, o espírito que já desencarnado, né? E a pessoa que é encarnada ainda tendo dificuldades de aceitar essa perda, essa partida, né? E acaba afetando, né, o espírito que já foi desencarnado pela falta de fé no futuro, né? E a confiança em Deus. Pode passar? Por favor, Carlos. Georgia, obrigada. Né? E a vida, ela continua. Gente, quando a gente aprende que a vida continua e que a morte é só uma passagem, a nossa vida fica mais fácil. Por que ela fica mais fácil? Porque a gente não tem mais egoísmo. E o egoísmo é um grande vilão hoje. Então, quando a gente aprende a lidar com esse egoísmo e torna esse egoísmo um amor, que é o amor de Jesus, né? A gente fica mais leve. E aí a gente começa a caminhar um dia de cada vez. Mas lembrando que nós temos o quê? As lembranças boas, né? Então a vida continua sempre. Nossos amados não estão mortos. Eles só estão tirando férias, né? Eles estão apenas ausentes, né? Temporariamente. Então, o verdadeiro amor, independente da presença, por isto é eterno e une todas as pessoas que o compartilham. Então, uma coisa que alguém me ensinou muito profundamente, eu vou falar para vocês, né? Alguém puxava muito a minha orelha e falava assim, para que essa negatividade toda, né? Aqui nós somos passageiros, né? E essa pessoa me ensinou a ter muita fé no futuro, me tornou uma pessoa muito positiva. E eu falo isso para vocês, gente, tenham confiança em Deus, porque Deus, ele é o nosso barco, né? A maré pode estar tão forte, mas tão forte, querendo virar esse barco nesses momentos, mas o nosso barco, ele não afunda, ele continua, porque Jesus, ele guia a nossa trajetória. Então, sempre tentamos ser positivos, né? Não vamos deixar essa negatividade de lado, porque essa negatividade de lado, ela nos atrasa, né? E quem me ensinou isso e quem não me fez desistir de estar com vocês hoje, de estar aprendendo, né? Uma pessoa queridinha chamada Alana, que foi uma pessoa muito iluminada. E eu tenho certeza que ela está feliz por a gente estar terminando essa escola e por a gente não ter desistido, né? Por quê? A vida continua e o amor, ele é eterno. E uma hora a gente vai se encontrar, né? Cada um vai se encontrar. Então, eu deixo aqui essa imagem, né? De pessoas se encontrando, mas se encontrando num mundo feliz, onde não temos mais provas e nem expiações. É só a gente ter paciência, né? Que uma hora a gente vai, nossa hora chega. Mas enquanto não chega, vamos vivendo, vamos aproveitando, vamos aprendendo. E vamos continuar amando quem está do nosso lado, que é o que Jesus quer. Então, eu deixo minha parte agora para a maravilhosa Georgia. E eu encerro aqui, gente. Um beijo. Estão me ouvindo? Estão me ouvindo? Agora estão me ouvindo? Sim. Sim. Então vamos lá, gente. E aí a minha parte, desgosto da vida e suicídio. A gente entende até agora, né, todas as explanações dos meus colegas aqui, dos meus amigos, que viver é algo desafiador. E é mais ainda quando a gente não tem o conhecimento. E muitos não têm. E por isso, muitos podem cair no desgosto pela vida, na depressão, que a gente pode colocar também como depressão, e chegar até o suicídio.
como o Carlos falou no início, o suicídio é algo que está aumentando muito, e a depressão também. E ao invés de colocar números, eu coloquei pessoas aqui. Por exemplo, essa daqui, ela se chama Johanna, e a Johanna, ela com 14 anos, ela chegou na casa dela e viu o pai dela mexendo no computador dela e lendo mensagens que ela trocou com o namoradinho dela, que eram mensagens íntimas, e naquele momento ela ficou muito desesperada de vergonha daquilo que o pai estava lendo. E ela saiu correndo, abriu a sacada, foi até a sacada e se atirou do 15º andar. Essa daqui é a Monique. A Monique tinha uma dor interna muito grande, o tempo todo desesperada, com uma sensação de incapacidade. Ela se achava muito incapaz, né, com 20 e poucos anos. Não conseguia fazer as coisas na visão dela. E aí veio a morte do avô e cobranças dos pais. Ela não sabia lidar com as cobranças, sempre achando que ela não estava ali alcançando e atingindo o que era esperado dela. E aí, pela segunda vez, a Monique deu um tiro no peito. E essa é a Cassidy. A Cassidy, com 15 anos de idade, ela sofreu abuso com as pessoas, dois dois alunos da mesma escola. E depois de 2 anos do abuso, ainda ela sofreu bullying na escola, né, por parte dos alunos dali também. E aí, o que eu tenho para falar para vocês aqui é que a Johanna, hoje ela tem 24 anos. A Johanna pulou do 15º andar, mas foi aparada pelas árvores e pelos galhos. E hoje ela é tetraplégica. A Monique, ela cadeirante, como a gente está vendo ali. E apesar da vergonha dela ter feito o que ela fez, ela está na internet e alertando outras pessoas para que não façam a mesma coisa. E das 3, a Cassidy foi a que conseguiu o que ela queria naquele momento. Com 15 anos de idade, em 2016, a Cassidy realmente desencarnou. E aí eu vim falar em defesa da vida. Por quê? Porque a gente sabe que aquela pessoa que desgosta da vida... Melhorou o som? Alô, vocês estão me ouvindo bem? Melhorou. Tá, tudo bem sim, Jorge, tá limpo. Tá. Aquela pessoa que desgosta da vida e pratica o suicídio, ela desconhece que naquele momento ela está passando por um despertamento dos seus valores. Isso faz, com esse desconhecimento, ela acredita que nasceu para sofrer, que a vida dela é difícil demais. E, na verdade, ali, os valores estão se depurando, estão aparecendo ali. Mas é difícil? É difícil sim. E aí, o que acontece? Essa pessoa, ela cai nessa ilusão, porque o suicídio é a triste ilusão, né? Não existe fim da vida, não existe morte, nós somos espíritos imortais. Então, aquela pessoa que comete o suicídio, ela está se iludindo imensamente. E as causas podem ser várias, né? Então, no livro, eles colocam diversas causas. E as diversas consequências que esse espírito vai sofrer também. Mas não é uma pena fixada ali. Você se suicidou por isso, então a sua pena vai ser aquela. Não, porque tem situações diferentes. E eu vou citar algumas aqui, ó. Escapar da miséria e decepções do mundo. Então, aquela pessoa que se suicida porque ela está muito desesperada com a vida que ela tem, ou com as pessoas que a cercam, que o mundo está ali, né, em volta dela, ela vai se decepcionar mais ainda, porque os espíritos dizem que ela deveria ter trabalhado para sair daquela situação e não ficar se martirizando com o que naquele momento ela tem. Abuso das paixões, aquela pessoa que se mata devido ao excesso de drogas, ao excesso de bebida, ao excesso de comida, né? Então, eles chamam até de suicídio moral a pessoa que acaba morrendo por conta desse abuso todo. Enfermidades incuráveis. A pessoa descobre que tem um câncer e ela não vai suportar viver daquele jeito para aquela pessoa e tira a vida dela. Então, a gente sabe que muitas vezes pode ser uma expiação dela e ela interrompeu o processo ali. E ela, em momento algum, pode interromper algo que não foi ela que fez, né? Porque a vida foi dada para ela, né? Ela não pode interromper isso e tem que aguentar a expiação dela até o fim. Perdas afetivas, crime passional,
né? Crime passional, não, perdas afetivas aqui é aquele caso quando a pessoa morreu um pai, morreu um namorado e eu não consigo viver sem ele. Então, nessa situação, a pessoa se mata e Deus não vai presentear essa pessoa porque ela cometeu ali um suicídio para ficar com a pessoa amada. Ela vai ficar muito mais distante ainda dessa pessoa. Distúrbios mentais, existe o suicídio direto e indireto. Então, essa pessoa se matou, mas ela tem problemas mentais. Então, não vai ser considerado um suicídio porque ela não responde por ela. Salvar a vida de outros. A pessoa morreu porque tentou salvar alguém. É tido como um sacrifício, tá? É tido como um sacrifício que é uma caridade máxima, né? Então, também não é vista como... Não é visto como... Espera aí, só um minutinho, gente. É melhor eu tirar o fone? Não. Porque aí não vai cortar. Você tá falando muito rápido. Tá bom, então eu vou falar mais devagar aqui. Salvar a vida de outros, então é tido como um sacrifício, e sacrifício é caridade. Então isso é imensamente positivo, desde que não tenha outras intenções. Porque os espíritos sempre nos alertam que no momento que a pessoa vai cometer o ato do suicídio, o que importa ali na hora é qual era a intenção dela, bem naquele exato momento. Imprudência que compromete a vida também não é tido como um suicídio. Estava mexendo lá numa arma, limpando a arma, já vimos vários casos assim, né, no telejornais, e aí, sem querer, essa pessoa morreu ali. Então, foi uma imprudência. A intenção dela não era se matar, ela só estava limpando a arma. Então, não é tido como suicídio. Cultural, né? Cultural, o exemplo que foi dado no livro. A esposa que precisa se atirar no fogo porque o marido morreu. Então, ela também não tem a intenção. Então, não é tido como suicídio. A intenção dela naquele momento era de dever, né? E alcançar uma vida melhor. Alcançar uma vida melhor é tido como suicídio, assim, eu vou sair dessa vida para vir para a próxima, quem sabe ela vai melhorar, ou então culturalmente também, que a gente sabe que tem. Os espíritos falam assim, essa pessoa, se ela queria melhorar a vida dela, ela deveria trabalhar, ir atrás, né, de um objetivo, evoluir. Dessa forma, assim, ela vai melhorar a vida dela. E aí vem aquela frase, né? Ninguém tem o direito de tirar a sua própria vida, porque Deus é o criador de todas as coisas. E somente Ele pode decidir sobre isso. E na questão 345, continua falando de alguns outros exemplos de suicídio. Conduzir uma pessoa ao suicídio pelo desespero é crime, verdade? Verdade. Então, por isso, nesse momento, eu sempre penso assim, cuidado com as nossas palavras quando a gente for, sei lá, discutir, brigar com alguém. Porque se você leva essa pessoa ao desespero e por conta disso ela se suicida, então você é criminoso. Então, também tem uma pena aí para você, né? Morrer de desespero não é considerado suicídio. É falso? É suicídio, sim. Mas, assim, em questão de necessidade, né? Ficou tão desesperado por não ter algumas coisas, não ter condições de viver. Se realmente essa pessoa não tem condições de viver, Deus, apesar do suicídio, Deus vai lhe dar indulgência, né? Desde que não tenha nada para ser feito mesmo. Muitos casos, por exemplo, de pessoas muito ricas que ficaram pobres. Se essa pessoa se mata e ela poderia, por exemplo, trabalhar de faxineiro, trabalhar na faxina, trabalhar de alguma outra forma, mas ela escolhe não por conta do orgulho, então ela vai ter que pagar pelo que ela fez no sentido, né, de que realmente é um suicida. Quando alguém se suicida por vergonha de uma ação cometida, a culpa é menor, é falso. Tem aqueles casos, né, esse é o caso por exemplo, o namorado matou a namorada e aí se mata. Então, ele cometeu 2 erros enormes, né? Tirou a vida de alguém. E aí Deus fala, se você teve a coragem de cometer esse ato, de tirar a vida de alguém, fica e assuma as consequências. Mas aí quem não faz isso e tira a sua vida, vai responder duplamente por aquilo que fez.
Suicidar-se para livrar outros da vergonha é válido. É falso, porque é suicídio também. Mas Deus dá indulgência, porque naquele momento, se a pessoa estava querendo poupar a família, poupar filhos, então a intenção no momento do suicídio era de eu vou ajudar a minha família, eu vou ajudar a minha esposa. Era nesse sentido que era o suicídio. Então, também tem indulgência. E os desgostos da vida apoderam-se dos indivíduos pela ociosidade, verdade. Muitos espíritos vêm nos dizer que se trabalhássemos, tiraríamos muito desses desgostos, da depressão e tudo mais. Será culpado a pessoa que, diante de caso inevitável de morte, cometer suicídio? É sempre culpado aquele que não aguarda o termo de Deus, que Deus lhe marcou a existência, né? Caso inevitável, você está 10 segundos de morrer e você não quer esperar isso acontecer, faltando 5 segundos, você tira a sua vida. Você não sabe o que estava preparado, aguardado ali para você, né? O que Deus tinha lhe preparado naquele momento. Então, tem que ficar firme ali até o fim. E aí é importante nós conscientizarmos as criaturas. Nós que temos o conhecimento, nós espíritas que temos o conhecimento, levar para essas pessoas que elas têm que se manter firmes diante da situação, que o suicídio não é resposta para nada. Muitos espíritos que se suicidaram vêm trazer o testemunho deles, vêm dizer para a gente se manter firme. Eles vêm contar a história deles, né? E aí é por isso que a gente precisa ficar alerta. As consequências do suicídio na 347, né, são muito diversas, não apenas fixadas, e em todos os casos são sempre relativas às causas que o provocaram. Mas uma consequência a qual o suicida não pode fugir é o desapontamento. E aí, nesse momento, eu faço uma pausa aqui, eu achei um livro que se chama Suicídio. Suicídio. Tem um PDF na internet e tem vários histórias reais, né, de espíritos que estão passando ali pra gente. E uma história rápida que eu vou contar é que de uma moça que se chamava, eu coloquei o nome de Helena, ela não tem, né, no livro não coloca. Ela ficou muito desgostosa, ela era casada, tinha filho, marido, e ficou sabendo que o marido estava interessado por outra. Ela foi se matar. E dali começou o martírio dela. É uma das histórias que está lá. Ela disse que sentia, depois do suicídio, ela abriu os olhos e sentiu presa ao corpo. Ela sentiu quando foi colocada naquele saco, foi jogada no rabecão. Ela sentiu os solavancos do movimento do carro. Ela foi colocada quando chegando lá, né, acho que no IML, colocaram ela numa maca fria e ela descreve toda a situação que ela passou. A vergonha de estar nua numa maca e os 2 médicos legistas ali ao lado dela. Ela sentiu a dor dilacerante de cortarem e abrirem o peito dela, né? E ficou sufocada quando foi enterrada no enterro dela. Ela sentiu fome, ela sentiu dor de todas as formas. E ela não conseguia se desprender do corpo dela. E aí abro um parênteses aqui para falar um pouquinho sobre isso, né? Nós fizemos curso da mediunidade ali, a gente entende que é colocado dentro da gente uma quantidade de fluido vital, né? Se eu vou morrer aos 60 anos de idade, se eu vou desencarnar aos 60 anos de idade, a quantidade colocada de fluido vital em mim é para durar 60 anos. E aí, quando a pessoa se suicida, em muitos dos casos, ela vai precisar ficar ali grudada ali naquele corpo, porque ainda tem muito fluido vital dentro dela. Então, alguns casos fazem com que essa pessoa fique, não são todos, mas fique presa lá. Depois de um tempo, ela conseguiu sair, ela se sentiu livre do corpo e subiu a cova. Lá, depois que ela subiu a cova, ela viu pessoas vindo na direção dela, né? Eram espíritos, e eles falaram para ela assim, olha, você é suicida e você vai ser julgada, venha com a gente que nós vamos prender você. E ela foi presa. E aí ela foi torturada mais um pouco e abusada mais um pouco pelos obsessores ali. Mas ela estava tão desesperada que em vários momentos que ela passou, sempre tinha a espiritualidade do bem ali do lado dela, mas ela estava muito presa à matéria, ela não conseguia enxergar. E a reza dela era de desespero.
Quando ela rezou de verdade, ela conseguiu enxergar e ela foi resgatada, tá? Então, é uma das histórias que a gente vê lá. E aí os espíritos falam pra gente, o desgosto pela vida, a falta de ociosidade, a falta de ociosidade, o efeito da ociosidade e a falta de fé e a saciedade. Tudo isso faz com que a pessoa tenha desgosto pela vida. Olha só, falta de fé, saciedade, né, e ociosidade. Então, aí a gente precisa pensar um pouquinho. Quando nós não estivermos nos sentindo muito bem. E qual é o remédio para isso? É o trabalho. Na exposição passada, eu falei sobre a lei do trabalho. E aqui, novamente, estou falando sobre o trabalho. Que para as pessoas saírem dessa situação, é trabalhando, né? E aquela pessoa e prestar atenção também nos pensamentos. Cuidado com os tipos de pensamento que chega até a gente. Porque pensamento acaba virando ideias, né? E se você não precisa trabalhar, trabalha no bem, faz caridade. Se você é afortunado, com dinheiro mesmo, vai trabalhar no bem, vai ajudar alguém. O trabalhe, pois o despertamento vem passo a passo. Deus levou um tempo todo para se criar o nosso planeta, para criar o universo, para criar os seres, e tudo é feito passo a passo, devagar. Então, a gente também, para sair de situações como essa, de desgosto, de tristeza, de depressão, levanta, trabalha e passo a passo você vai conseguir encontrar e sair daquela situação. Na 348, a resposta é: todas as religiões e moral e filosofias, né, condenam o suicídio, que ela é contrária à lei natural. Todos nos dizem, em princípio, que não se tem o direito de abreviar a vida voluntariamente. Mas aí, aquela pessoa, ela se suicidou. Então, temos várias Johannas, várias Moniques, várias pessoas ali representadas por elas que já cometeram suicídio. Como ajudar esses irmãos? Não julgar. Porque às vezes a gente tem o hábito, nossa, por que fez isso? Por que fez aquilo? Poderia ter feito isso, poderia ter feito aquilo. A gente às vezes se coloca, né, ali julgando, dizendo que deveria ser feito ou não. Mas só quem está no problema é que sabe. Mas sabe que o suicídio não é a resposta para isso, né? E aí, como os que se desgostam da vida, não podemos julgar. Eles são igualmente filhos de Deus. E quem sabe, até essa espiritualidade maior que está do lado da gente, nossos mentores, já não passaram por situações dessas, já não cometeram o suicídio. Pode ser. E talvez por isso eles tenham tanto carinho e tanta persistência em continuar do nosso lado, tentando fazer com que ali a gente siga o caminho certo e não nos desesperemos diante das provas, né? E aí o Divaldo vem e conta que a irmã dele sofreu suicídio, fez suicídio, né? Se suicidou. E por muitos anos ele via a irmã, ela tomou um veneno que corroeu, né? Um aparelho respiratório, digestivo. E ele via, ela aparecia para ele, mas sofrendo muito e com muitas dores. E aí ele fala assim, minha irmã recebeu essas homenagens como bênçãos, porque as leis divinas transformam o amor em resgate. Do que ele está falando aqui? Quando ele estava maior, ele fez a Casa do Caminho, foi conhecer uma casa onde ele pediu para o irmão dele levá-lo a uma casa de mulheres de vida fácil, digamos assim. E ele viu cenas ali de as mães trabalhando em cima da cama e as crianças dormindo embaixo da cama. E aquilo deixou ele muito horrorizado. E aí ele fez um projeto, conversou com as mães e levou essas crianças para morar e estudar na Casa do Caminho. E quando ele fez isso, ele homenageou a irmã dele. Por isso, ela recebeu esse amor dele como bênçãos. E isso fez com que ela pudesse sair daquela situação tão dolorosa e pudesse reencarnar de novo. E aí, o Chico vem e fala assim, a todas as mães que perderam seus filhos pelo suicídio, todo o bem que fizerem, façam em homenagem ao filho querido. Pois, como disse o Chico, né, a Divaldo, as preces das mães arrombam as portas do céu. Então,
Todos somos mães, todos somos pais, e se temos pessoas queridas que já desencarnaram dessa forma trágica, não nos resta julgar, e sim homenagear, mandar bênçãos, mandar amor para essas pessoas, que elas vão receber. E, recebendo isso, a trajetória delas pode ser muito mais fácil. É isso a minha parte, gente. Obrigada. Muito bom. Obrigado a todos, Carlos, pela belíssima explanação da aula. Parabéns mais uma vez. Todos foram maravilhosos. Isso me deixa feliz. Quando a caderneta, a entrega dela me deixa triste. Mas faz parte da vida. Ok. Bom, vamos encerrar. Quem vai encerrar para a gente é a Gabi. Os físicos, acalmando nossos corações, agradecendo por mais esse dia, por mais essa experiência. Vamos sentindo esse amor que nos envolve, dessa espiritualidade amiga que nos emana. E deixamos também fluir de nossos corações muito amor. E juntos vibremos. Por todo o planeta Terra, por todos os lares, por asilos, creches, orfanatos, leitos de dor, por todos os hospitais, pela cura e sustentação dos familiares. As pessoas contaminadas pelo coronavírus, pelos médicos. Eis o lema do bom servidor: trabalhar, trabalhar, trabalhar. Se houver empecilho ou barreira,
que nos conduz, é o Evangelho Redentor, aos testemunhos de amor. Dedicamos nossas vidas, nossas almas, sem temor, pela fé são conduzidas. Virtudes novas teremos, combatendo por Jesus. Desse esforço colheremos bênçãos de graça e de luz, de mãos dadas, companheiros. Sigamos nossos caminhos confiantes.